Então, boa noite a todos, queridos amigos. Tá todo mundo me ouvindo? Tá certo o áudio aí, Marcelo? Tudo certo, beleza. Saudade, né? Saudade, muitos meses já, todo mundo longe das competições, a gente não se encontra mais e vai sentindo falta. Saudade das risadas, do churrasco, né? E principalmente de fazer o que a gente tanto gosta, que é apitar, né? Então, queria começar minha fala como árbitra, agradecendo o empenho da Federação Catarinense e do diretor de árbitros Santa Catarina, o Marcelo, em realizar esse seminário. Acho muito importante, né, como tantos outros que estão acontecendo, para que a gente possa permanecer se atualizando, estudando, e quando pudermos voltar aí, todo mundo voltar em ritmo, né, ou o mais próximo do ritmo possível. Então, muito obrigada aí pela oportunidade. E como nutricionista e árbitra, agradecer o convite. Eu acho fundamental falar sobre isso, porque um dos pontos mais falados na preparação de um árbitro é a preparação física, né? Todos nós temos que ter uma vida de desportistas e é impossível dissociar a preparação física de estratégia de alimentação correta. Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Queria mandar um beijo todo carinhoso aí para os nossos mestres, né? Especialmente o professor Armando. E cumprimentando o professor Armando, cumprimentos demais aí. E vamos lá, vamos falar de nutrição então. Tá aparecendo o material aí, Marcelo? Beleza, então vamos lá. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho fora da nossa caixa hoje, né? Acostumados a ouvir sobre regra, quadra, posicionamento, etc. Hoje a gente vai ouvir um pouquinho fora da caixa. Eu sei que eu estou falando com a maior parte aí de profissionais da educação física, né? A maior parte dos árbitros são educadores físicos e então muito do que eu vou falar para vocês talvez seja chovendo molhado. Eu não consigo começar a minha fala já falando de comida, eu preciso fazer um raciocínio lógico aí, um caminho até a gente chegar lá, mas eu prometo que eu vou ser o mais breve possível e vamos tentar construir essa linha de raciocínio juntos aí, tá? Então, só para me apresentar um pouquinho, eu sou nutricionista, me formei em 2005 na Univale, fiz algumas especializações, entre elas nutrição esportiva, e trabalho com isso já desde formada, sou servidora efetiva do município de Balneário Pissarras, onde eu moro, trabalho com alimentação escolar aqui, e no restante da minha carga horária eu atuo em algumas clínicas e academias, trabalhando especificamente com nutrição esportiva. Escolhi fazer isso porque eu era atleta, jogava handball, né? Fui atleta há 17 anos, sou árbitra há 19 anos, e aí trabalhar com nutrição esportiva veio complementar aí essa paixão de infância, né, envolvida com esporte, enfim. Vamos começar o nosso caminho falando sobre o sistema digestivo. Então, como a gente quer chegar no ponto de falar sobre o que escolher para comer no melhor momento, eu preciso começar falando sobre o caminho do sistema digestivo. Porque não adianta a gente pensar que eu vou comer aquela banana antes do treino, porque eu quero absorver aquele carboidrato naquele momento X antes do treino, se eu não pensar que esse alimento tem todo um caminho a ser percorrido dentro do meu organismo, e se eu não respeitar esse caminho, esse processo desde o início, que é na boca, na mastigação, eu não vou alcançar o meu objetivo de absorção de nutrientes lá na frente para aquilo que eu quero. Então, Silvia, oi? só um Pode segundo. falar. Bota na apresentação do PowerPoint. Sim, F5. Ela tá fechada. Certo? Beleza. Agora fechou. Então, tá certo, fechou. Bom, e aí, esse processo digestivo ele começa na boca. O que a gente vê hoje muito, né? As pessoas comem correndo, as pessoas comem trabalhando, comem falando no celular, comem sem prestar atenção na comida e na refeição que estão fazendo. E aí as pessoas mastigam um pouco e engolem tudo inteiro. Só que o processo digestivo começa na boca. E no estômago, para onde o bolo alimentar vai, não tem dentes e não tem hélice de liquidificador. Então, o que passar inteiro vai descer inteiro e nós não vamos absorver.
A gente só consegue absorver nutriente se ele chegar como nutriente na porção intestinal. Se ele chegar mal digerido, ele vai ficar inflamando nas velocidades intestinais até ele ser eliminado pelas fezes, a gente não vai aproveitar aquilo que a gente consumiu. Então, a mastigação é fundamental. Colocar pequenas porções na boca e mastigar adequadamente para que no estômago chegue apenas um bolo alimentar. Se chegar alimento mal digerido, vai continuar mal digerido até o fim do processo, certo? Também lembrando que enquanto a gente mastiga, a gente vai liberando mais ácido clorídrico no estômago para melhorar a digestão. Então, considerando que a primeira fase da mastigação ocorreu bem, a segunda fase da digestão gástrica, que é quando o bolo alimentar é envolvido pelo ácido gástrico, né, o ácido clorídrico aqui no estômago, o que pode dar errado aqui? O que pode dar errado é que nós vivemos sob muito estresse e ansiedade. E isso diminui drasticamente a liberação desse ácido clorídrico. Então, isso atrapalha demais a digestão, diminui o potencial de ação. Quanto mais estressados, mais ansiosos a gente fica, menos ácido clorídrico a gente consegue produzir. Além disso, muitas pessoas têm feito uso indiscriminado de antiácidos. E os antiácidos, como o nome diz, diminuem a produção do ácido. E aí, mais uma vez, a gente perde o potencial de ação, vai ter a digestão prejudicada. E um terceiro fator que pode influenciar negativamente nesse processo digestivo, nessa fase gástrica, né, do estômago, é a ingestão de líquidos durante a refeição. Então, enquanto eu estou mastigando, eu estou liberando ácido clorídrico. De repente, eu tomo um copo de água em cima, eu diluo esse ácido clorídrico e a minha digestão vai estar prejudicada. Então, tentar fazer uma boa mastigação e manter um ambiente tranquilo enquanto a gente está comendo é muito importante para que os processos vão ocorrendo corretamente. Depois que a maior parte da porção intestinal, onde os nutrientes vão ser absorvidos, né? Todo nutriente é absorvido nas células intestinais. E para isso a gente precisa de uma boa saúde intestinal, né? Para que essa absorção aconteça corretamente. O que acontece muito hoje é que nós temos tido intestinos doentes. Então, o cara tem muita formação de gases, o cara não vai no banheiro com frequência, ou a consistência das fezes está muito desregulada, ou muito amolecida, ou muito enrijecida, né? Consumo de fibras pobre, hidratação pobre, tudo isso vai prejudicando a saúde intestinal e a gente vai ficando com as células intestinais doentes. Da mesma forma, se eu consumo muitos alimentos sem mastigar corretamente, eles chegarem aqui quase que inteiros, eles vão ficar aqui apodrecendo e inflamando as minhas células intestinais até serem eliminados pelas fezes. E isso vai atrapalhar a absorção dos nutrientes daquela porção que foi feita a digestão corretamente. Então, como que a gente monitora a saúde intestinal? Primeiro, eu preciso ver se eu estou indo no banheiro todo dia e se eu vou com facilidade ao banheiro, né? Se eu vou lá e fico sofrendo para poder eliminar as fezes ou se eu vou com facilidade ao banheiro. Segundo, se eu estou tomando água corretamente, eu estou me hidratando corretamente. Terceiro ponto, eu estou consumindo fibras, eu consumo fruta, verdura, cereal integral, eu não consumo nada disso, certo? Então, é aqui no intestino que acontece a parte final da digestão e é a partir daqui agora que a gente vai falar, né? Vamos prestar um pouco mais de atenção no caminho que o alimento percorre no nosso organismo a partir da boca, tá certo? Bom, falar um pouquinho de definição de nutrição celular. Nutrição celular é o fornecimento de nutrientes para as células, né? Então, para que tenha energia, para que tenha reparação, para que tenha regulação, é conseguir absorver nutrientes e levar para dentro da célula para que todo o processo metabólico aconteça como precisa acontecer dentro da necessidade do organismo naquele momento. Então, para chegar nesse conceito de levar o nutriente para dentro da célula, a gente passou por todo aquele caminho digestivo que precisa acontecer corretamente para que isso aqui dê certo, né? Falando de nutrientes, a gente tem uma divisão entre grandes e pequenos, macro e micro. Os grandes fornecem energia, os pequenos, as moléculas pequenas não fornecem. Então, os grandes, nós temos carboidratos, proteínas e gorduras, lembrando que carboidrato e gordura são
a principal função é fornecimento de energia, e proteína, função de construção e reparação celular. E os micronutrientes, nós temos vitaminas e minerais, que apesar de ser micro, não são menos importantes, né? Tem uma função de regulação metabólica, regulação de liberação hormonal muito importante e preservação do sistema imunológico, além de água e fibras, que também são fundamentais, principalmente para a limpeza e para o correto escoamento das fezes. É bom frisar que as gorduras também têm uma função muito importante a nível de liberação hormonal, principalmente dos hormônios sexuais. Então, tanto os hormônios sexuais masculinos como os femininos dependem de gordura, da ingestão correta de gordura, para poder ter sua liberação correta também. Pensando que a gente atenda um desportista, né? E vamos considerar que todos nós árbitros somos desportistas, a gente precisa, no primeiro de tudo, pensar no gasto calórico total do dia desse indivíduo, né? Então, primeira coisa é saber exatamente o que ele faz na rotina dele, do momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir, qual que é a rotina de treino que esse indivíduo tem, com que frequência, quantas horas por dia, enfim, que tipo de treinamento, quem está acompanhando o treino desse indivíduo, qual que é a característica desse treino, né? É um treino de hipertrofia, de resistência, de potência, em que fase da preparação física ele está, qual é a competição-alvo, ou quais são as competições-alvo, para saber em que momento da periodização a gente está. Tudo isso tem que estar muito bem alinhado para a gente traçar a estratégia de alimentação correta. E essa estratégia, obrigatoriamente, tem que acompanhar a estratégia de treinamento, certo? Então, pensando ali no gasto energético, né, além do gasto de repouso, a gente tem uma somatória importante do gasto calórico com a digestão. Então, indivíduos que fazem poucas refeições por dia deixam de gastar calorias através da digestão. Se consumissem mais refeições, fizessem mais refeições por dia, estaria gastando mais calorias, porque a digestão é um processo bem trabalhoso, né? E, somado a esse fator, a gente ainda tem o gasto das atividades do dia e da atividade física, que tudo isso precisa estar computado, né? Através das fórmulas, a gente chega nisso daí. Coloquei aqui só no material, porque depois o pessoal vai poder ter acesso no site da federação. Deixei só um material ali ilustrativo das fórmulas e da tabelinha de METs que a gente usa para chegar nos valores de gasto calórico total, né? Acho que não preciso falar disso aqui agora. Bom, chegamos no valor de gasto calórico total, em como que é a rotina do indivíduo, como são os horários, o que ele precisa. Então, agora a gente vai falar de substrato energético. Qual é o nutriente que está se usando de acordo com a atividade física? Qual é o tipo de treinamento ou de atividade que o indivíduo vai fazer? E qual é o nutriente que ele vai precisar para essa atividade? Então, se a gente pensar como árbitro, enquanto a gente está fazendo nosso treinamento varia muito, né? Vai ter o dia do treino de força na musculação, que é uma atividade totalmente glicolítica, né? Depende só de glicose. Vai ter o dia do treino de potência, que é outra atividade glicolítica. Vai ter o dia do treino do tiro, do treino da corrida prolongada, que é uma atividade aeróbica, e aí vai usar mais gordura. Então, saber qual é o dia de cada treino para poder propor a refeição anterior e posterior correta é muito importante. Porque eu tenho que saber qual é o nutriente que ele vai usar naquela atividade que ele vai fazer para que ele tenha a melhor performance possível durante aquela atividade, né? Não adianta eu encher o cara de carboidrato antes de uma corrida moderada e que não é prolongada, que não é o objetivo dele ali, né? Ele não vai ter essa utilização, ele quer usar mais gordura ali. Então, a gente tem que ter o mínimo de conhecimento para poder fazer a proposta correta. E aí, de repente, eu estou falando isso e vocês estão pensando assim, mas como é que nós, indivíduos que não estudamos nutrição, vamos saber disso? Pois é, não vão. Todo mundo precisa procurar um profissional para ter o acompanhamento correto. Assim como eu sou nutricionista, não sou da educação física, eu pago um preparador físico para poder montar o meu treinamento, certo? Da mesma forma, quem não é nutricionista, quem não é da área, tem que procurar um acompanhamento profissional para poder ter a prescrição correta e a estratégia adequada para o seu caso. Então, quando a gente começa a fazer atividade física, o primeiro substrato, a primeira energia que a gente utiliza
é aquilo que está circulando, né, na corrente sanguínea, é o acréscimozinho de glicemia que a gente tem na corrente sanguínea, resultado da refeição anterior. Então, dependendo de refeição anterior, eu vou estar com uma sobrinha de açúcar na corrente sanguínea e vou usar isso aí no começo da atividade física, beleza? Só que à medida em que a atividade física vai ficando intensa e ou prolongada, eu vou começar a precisar acessar os meus estoques, né? Então, como é que a gente armazena energia, né? A gente armazena energia oriundo dos carboidratos na forma de glicose, que é a sua menor porção no glicogênio. Então, glicogênio hepático e muscular. Só fazendo um parênteses que o glicogênio que a gente armazena no fígado é muito maior do que aquele que a gente consegue armazenar na musculatura. E esse glicogênio é fundamental porque a hora que a glicemia baixar, é o primeiro que a gente vai utilizar como fonte de energia. Essas reservas precisam estar sempre cheias e eu só consigo encher essas reservas se eu me alimentar. Se eu ficar em jejum uma tarde inteira para ir apitar no fim do dia, essas reservas não estarão abastecidas, certo? A gente armazena proteína na forma de aminoácido, evidentemente, na fibra muscular, então no tecido muscular, e a gente armazena a gordura, né, na forma de ácido graxo no tecido adiposo. Beleza? E aí, a nossa atividade como árbitro, principalmente quando a gente está apitando, quando a gente está em quadra, ela tem uma característica mais anaeróbica, né? Ou ela está com uma frequência cardíaca muito mais baixa, se for um jogo mais tranquilo, ou se tiver um jogo com ritmo muito acelerado, um jogo de juvenil, adulto, enfim, a gente vai estar com uma frequência cardíaca já totalmente anaeróbica, né? E aí, essa atividade anaeróbica, a gente utiliza preferencialmente glicose como substrato energético. Então, a fonte principal anterior tem que ser carboidrato. Eu tenho que ter estoque de carboidrato para poder dar conta de um jogo desse, de uma atividade dessa. Como eu falei antes, se eu for dar uma corridinha, né, mais moderada, eu vou usar mais gordura, beleza. Agora, se eu estou fazendo uma atividade que eu preciso usar glicose, então eu preciso ter bastante armazenada na forma de glicogênio. Só voltando ali no slide anterior, lembrar o seguinte, que se o meu glicogênio estiver baixando muito, as minhas reservas estão baixando muito, eu vou ter que começar a pegar proteína e gordura das minhas reservas para transformar em carboidrato para eu usar nessa atividade. Esse processo é um processo moroso e é um processo trabalhoso, tá? Quanto melhor condicionada eu estiver fisicamente, mais rapidamente eu vou fazer essa conversão em carboidratos. Quanto menos condicionada eu tiver, mais difícil vai ser. No tempo, durante essa conversão, enquanto essa conversão acontece, o meu rendimento vai despencar na atividade. É por isso que isso é muito comum em corredores. Às vezes eles chegam numa meia prova ali, despenca o nível de energia e, de repente, mais no fim da prova, o nível de energia subiu de novo. Estava fazendo o processo de neoglicogênese, nova formação de glicose, através de gordura e proteína muscular. E quando essa nova glicose estava pronta, ganhou fôlego novo na prova, né? Então, isso é bem importante de frisar. Precisamos estar bem condicionados para que esse processo de conversão seja mais rápido e mais eficiente e precisamos manter o máximo possível essas reservas de glicogênio cheias, certo? Bom, vamos entrar na parte de performance agora, né? De rendimento. O que a gente tem que observar na alimentação para que a gente possa ter rendimento, tanto para as atividades do dia a dia, quanto nos treinamentos e principalmente nas competições, nos jogos, né? Rendimento, performance está associado diretamente a uma boa ingestão de carboidrato. Não existe rendimento com dieta de baixo carboidrato. Não existe rendimento com carbofobia. A gente tem que abrir a mente e acabar com esse mal que assola o nosso meio de que carboidrato faz mal, carboidrato engorda e carboidrato é vilão. Não é. É o tipo de carboidrato que eu escolho que aí vai dizer se eu vou armazenar ou se eu vou conseguir ter uma boa utilização, fazer uma boa utilização dele. Quando a gente está pensando em nós, desportistas, que precisamos ter rendimento, precisamos de dieta com prescrição correta de carboidrato.
Não adianta tirar competição para querer fazer dieta, para maneirar a boca, para baixar uns quilinhos, não é assim que funciona. Isso aí a gente corrige, a gente melhora no dia a dia, no treinamento, quando dá para restringir. Lá na competição, a ingestão tem que ser correta. Eu preciso me alimentar bem para ter os estoques cheios para poder render lá no último jogo da noite, no último minuto do segundo tempo, da prorrogação, da decisão de 7 metros, porque isso vai interferir diretamente, tá? Então, uma boa oferta de carboidratos é em torno de 50% do que o indivíduo come no dia. Isso é uma boa oferta de carboidratos. E aí, os outros 50% provavelmente vão estar divididos aí de forma parecida entre gordura e proteína, né? Claro que cada caso é um caso, às vezes o cara precisa um pouco mais de proteína porque ele é mais pesado, mas em torno disso. A alimentação, ela deve estar diretamente relacionada ao treino, ela tem que estar alinhada corretamente com o treino. Então, eu preciso saber qual é o horário que o cara treina. Ele treina de manhã, à noite, no meio da tarde, depois do almoço. Qual é a duração do treino? Qual é a característica do treino? Hoje ele vai correr, amanhã ele vai fazer um treino de tiro, no outro dia um treino de potência na musculação. Isso muda totalmente a forma de prescrição. Para poder alinhar também o volume dessa refeição que antecede esse treino e das refeições que vão suceder esse treino por conta da recuperação muscular, né? E também a oferta, fazer a conta correta da oferta de nutrientes. Então, a alimentação ela tem que estar primeiro alinhada ao treino e depois alinhada ao restante do dia do indivíduo, né? Eu preciso saber que horas ele acorda, que horas ele vai dormir, se a rotina de trabalho é muito ampla, se ele trabalha em pé, sentado, se ele tem tempo de preparar as refeições, se ele tem tempo de parar para comer, ou se a gente vai ter que dar um jeito em suplementar porque ele não pode parar. A gente precisa saber tudo isso para poder propor a melhor estratégia possível, né? Obedecer um bom fracionamento de refeições. O que eu vejo quando a gente sai para competição, na maioria dos colegas, é que a galera faz o café da manhã no hotel, depois o almoço e depois do jantar. Aí, no meio dessas 3 refeições, a gente ficou o dia inteiro no ginásio e apitou 2, 3, às vezes 4 jogos. Como é que se você pensar que tu toma um café ali 7 horas da manhã e vai almoçar meio-dia, apitou um jogo no meio da manhã, ainda beleza, você comeu, abasteceu as reservas de glicogênio, apitou, aí, né, saturou ali as reservas, mas depois você vai comer de novo, vai encher de novo. Beleza, beleza. Aí vem a tarde. Você almoçou, como o cara ficou o resto da manhã inteira sem comer, ele estava com fome, comeu um monte, teve um volume alimentar maior do que precisava, aí bate aquele sono depois do almoço, tem que voltar para o ginásio. Aí vai apitar mais 2 jogos no meio da tarde, então quer dizer, o glicogênio estava abastecido novamente, apitou o primeiro jogo, depletou a reserva, baixou. Vai para o segundo jogo sem comer, a reserva já não é mais a mesma, o rendimento já não vai ser o mesmo. E aí depois vai jantar lá 8, 9, 10 horas da noite. E principalmente os delegados e oficiais de mesa, que ficam ali sentados, né, praticamente o tempo inteiro, dificilmente eles trocam, e aí nem conseguem sair para tomar um lanche, para tomar um café. Então, o nível de concentração nas últimas partidas do dia, o nível de rendimento, o poder de raciocínio, tudo isso despenca, tá? E aí a gente vai chegar num jantar de novo com uma baita fome, fazer um mega volume de ingestão alimentar e depois vai dormir 2 horas da manhã, porque até conseguir digerir aquilo ali para poder pegar no sono, e aí vamos ter prejuízos na qualidade do sono. Então, aumentar o fracionamento das refeições, se programar antes de ir para a competição, para ter os lanches, para, né, ir no mercado, para poder ter o que comer no meio da manhã, principalmente no meio da tarde, que é um período mais longo, né? Eu vou para a cidade X, lá não tem padaria, não tem mercado próximo ao ginásio, eu já sei que eu tenho que me programar e levar, porque eu não vou poder ficar a tarde inteira sem comer, meu rendimento vai cair, tá? E aí, nesse caso da performance, mais ali na frente, eu coloquei uns slides só para a gente desmistificar aí uns conceitos, mas eu já trouxe aqui alguma coisa. Pensando em performance, jejum intermitente pode ser utilizado para melhorar a recuperação muscular. Depois eu vou explicar sobre o jejum intermitente, mas, por exemplo, principalmente corredores, a gente tem muitos colegas árbitros que são corredores, em alguns momentos do treinamento,
pode ser que 1 dia ou 2 de jejum intermitente melhorem a recuperação muscular, porque diminui a formação de radicais livres. Mas isso tem que estar muito bem controlado na estratégia alimentar. Não é sair ficando aí vários dias, várias horas sem comer, isso vai prejudicar o rendimento. Isso tem que estar alinhado e com o objetivo de melhora de recuperação muscular, certo? A estratégia de baixo carboidrato, low carb, não deve ser utilizada em performance. Performance depende de carboidrato, tá? Quer baixar carboidrato para emagrecer? Como eu falei, é antes, é na preparação, é no dia a dia. Perto de competição, perto de jogo importante, a gente tem que abastecer os estoques de glicogênio, certo? E a hidratação correta, né? Eu preciso estar tomando a quantidade de água suficiente para o meu peso corporal para eu ter boa recuperação muscular e para eu ter um bom processo de limpeza. À medida em que a gente treina, nós vamos aumentando as formações de radicais livres, certo? E à medida em que a gente come e suplementa, quem suplementa, nós também vamos aumentando a quantidade de toxinas que precisam ser eliminadas. Se não tiver água, não limpa. Fígado e rins dependem de água, intestino depende de água. Então, fazer uma boa hidratação é fundamental. Quantas vezes nós chegamos nas competições e não tem água? Então, a gente vai ter que ir no mercado, vai ter que comprar, não dá, não estou tomando água porque não tem. Não, então se vira, vai comprar e coloca ali disponível porque você precisa beber água, certo? Suplementação, o que a gente pode pensar de suplementação que venha a contribuir com a performance? É difícil falar de suplementação porque é uma imensidade, né, de coisas, é uma diversidade enorme, depende muito do objetivo do indivíduo, enfim. Mas quando se pensa em melhorar rendimento, eu pontuei aqui aquilo que é mais popular e aquilo que normalmente é mais utilizado, assim, né, que vem mais a calhar. Mas vamos lá. Os pré-treinos, e aí tem pré-treino com característica mais termogênica, ou seja, o objetivo é mais oxidar gordura. Tem pré-treino que o objetivo é mais performance diretamente, daí eles vão ter mais vasodilatadores, alguns estimulantes, né? Então, o que é importante frisar no pré-treino? Cuidado com a quantidade de cafeína. Tá? Cafeína é um mero excitador do sistema nervoso central, deixa você acordado, um zumbi. Não é um nutriente tônico que te revigora e que te reenergiza. Isso é papel, por exemplo, do ginseng, do guaraná, mas não da cafeína. A cafeína, na medicina tradicional chinesa, é tida como um ladrão de energia, porque ela te acorda quando você já está esgotado fisicamente, porém ela não te reenergiza. Aí você fica um zumbi, teu cérebro vai se manter alerta por mais tempo, e depois, quando esse efeito passa, a tua sensação de cansaço é muito maior do que você já estava. Então vai virando uma bola de neve. A maioria dos pré-treinos prontos do mercado, da indústria, tem muita cafeína, muita. E quando eu falo muita, é em torno de 420 miligramas por dose. Todo nutriente é calculado por quilo de peso corporal, inclusive a cafeína. Se a recomendação de cafeína é de 3 a 6 miligramas por quilo de peso, vamos pensar, um indivíduo de 60 quilos, 6 miligramas por quilo de peso são 360 miligramas por dia, a quantidade total de cafeína que ele deveria ingerir. Uma dose de um suplemento convencional do mercado tem 420, já passou. Fora todo o cafezinho que esse indivíduo vai tomar durante o dia, vai chegar no fim do dia e o sono dele vai ser uma porcaria e não tem como ser diferente. Então, ou ele vai ter dificuldade para pegar no sono, ou ele vai ter uma noite extremamente agitada de sono, ou vai ter uma montoeira de pesadelo, né? E vai ficando cada vez mais irritado, cada vez com menos energia, com a sensação de cansaço, então tem que cuidar. Quando se trata de pré-treino, o ideal é que a gente trabalhe com manipulados, com fórmulas específicas para cada um, porque daí você consegue direcionar, qual é o horário que você treina? É de manhã, é à noite? Né? O que você está treinando no momento? Né? O que você demanda nesse momento para melhorar a performance ali no treino? E aí você consegue direcionar esse pré-treino de uma forma mais individualizada. É um pouco mais interessante. BCAA, ele é bem controverso, né? Porque
a princípio, para efeito anticatabólico, como se desejava, os estudos não são conclusivos, mas a verdade é que, para efeito de melhora da recuperação muscular, ele é bem efetivo, sim. Então, pessoas que têm rotina de treino muito intensas, quando utilizam o BCAA corretamente, conseguem fazer recuperação muscular mais rapidamente. Então, para isso é interessante. Um dos aminoácidos do BCAA, que é a leucina, tem um efeito de estímulo de anabolismo maior, realmente. Então, talvez usar a leucina isolada após o treino, no pós-treino, pode ser interessante para melhorar a síntese muscular, né? O anabolismo. Mas dizer que BCAA melhora a massa muscular ou previne catabolismo muscular, a gente não pode falar isso, tá? Com relação à creatina, é bem interessante no nosso caso como árbitros, porque a nossa atividade, ela é uma atividade anaeróbica glicolítica, como eu falei. Então, ela depende de glicose e ela depende muito de ATP, né? E a creatina tem essa função de renovar a ATP mais rapidamente. Então, para dar um tiro, para, né, para se deslocar rapidamente entre uma parada e outra, a gente utiliza bem a creatina. E também durante a preparação, nos momentos de treino de potência ou na própria musculação, ela pode ser bem-vinda, pode ajudar bastante também. É evidente que tem que se avaliar caso a caso e momento da preparação, né? De repente, lá no início da preparação, no início da temporada, no início do ano, onde o volume está mais alto, porque o objetivo é melhorar a condição cardiorrespiratória, talvez a creatina não vai ter utilidade nesse momento, mas, enfim. A glutamina, ela é interessante em qualquer circunstância porque ela age como um pré-biótico, ela age como o alimento preferencial da célula intestinal. Então, ali atrás eu falei que a gente tem que manter a célula intestinal saudável por causa da absorção de nutrientes. Uma das formas de eu manter a minha célula saudável é consumindo pré-bióticos. E a glutamina é um pré-biótico, serve de alimento para essa célula. Também não tem função anticatabólica, como se esperava, né? Não tem, os estudos não são conclusivos com relação a isso. A glutamina só melhora, previne o catabolismo muscular em indivíduos acamados, né? Lá no hospital, enfermos, aí é diferente. Mas para desportistas ela não consegue atingir essa função. Mas como prebiótico, sim. E aí só vale ilustrar que o melhor momento para tomar glutamina é de manhã, porque a glutamina pode interferir lá, o glutamato, né? Pode interferir cair na via de GABA e interferir no sono. Então, às vezes, o indivíduo toma a glutamina depois do treino e o cara treina à noite, e aí depois ele tem dificuldade para dormir e não sabe que é da glutamina. Então, para quem está tomando ou for tomar, o melhor horário é de manhã, mais seguro para não interferir no sono. Suplementação de proteína, a gente tem uma quantidade enorme, vários tipos. O mais comum é proteína do leite, que são os whey protein, né? Quanto mais a gente diz para diminuir o consumo de derivado de leite de vaca, porque esse é um grupo alimentar que tem difícil digestão e tende a inflamar a célula intestinal, não faz muito sentido a gente incentivar o consumo de whey protein. Então, qual que é a minha visão sobre isso? Se eu estiver atendendo um indivíduo que não tem nenhum problema digestivo, e que está acostumado a tomar whey e não tem nenhum desconforto, beleza. Então, vamos apostar em algum dos tipos de whey protein e ele continua tomando. Agora, se é um indivíduo que já tem desconforto, problema digestivo, aí a gente tem que pensar em algum outro tipo de proteína, como a da carne, por exemplo, que tem excelente digestão e é função semelhante. Não há nada que desabone uma suplementação com proteína da carne em pó, né? Não precisa necessariamente ser uma proteína do leite, um whey protein. Como a gente já tem um público vegetariano e vegano bastante amplo, então também tem as proteínas vegetais, né? Normalmente de arroz e ervilha, e com boa aplicação também, elas têm um valor biológico um pouquinho inferior, só que não é só isso que o indivíduo vai consumir no dia, então elas atendem bem. E normalmente, quando a gente está trabalhando com um indivíduo assim, que já não está consumindo mais proteína animal, a gente precisa desses suplementos para fechar a proteína, porque senão fica bem difícil fechar a conta no fim do dia. Falando de suplementação ainda, a gente tem os fitoterápicos, né? E aí, aí a variedade é muito, muito grande mesmo.
pensando em performance, eu listei alguns aqui porque a gente usa mais comumente, né? A maca peruana, tribos, na ideia de melhorar a síntese de testosterona, e aí ginseng para melhorar a performance, PQO2 para melhorar a performance, Sindura e teacrine também. A Sindura tem uma propriedade de melhorar o tecido muscular, BHB para melhorar a utilização de gordura na atividade física. Então, como eu falei, quando a gente consegue manipular, fazer uma fórmula individualizada, ela é muito mais efetiva, né? Ela vai atender bem o que o indivíduo está precisando naquele momento, que às vezes é difícil tu conseguir uma fórmula pronta que atinja exatamente o que aquele indivíduo está precisando. E aí a linha de fitoterápicos auxilia muito, e eles são bastante efetivos, e claro que são um pouco mais caros. É mais caro hoje você mandar manipular uma fórmula do que você comprar uma fórmula pronta, mas é uma alternativa bem interessante. Os polivitamínicos e minerais, que principalmente para os corredores, né? Os nossos colegas maratonistas aí, Bira, Nilson, Rogério. Normalmente esse pessoal tem supressão do sistema imunológico, né? O nível de treinamento é muito alto e a gente não consegue manter o sistema imunológico só com alimentação. A demanda de vitaminas e minerais é muito maior daquilo que a gente consegue oferecer, e aí tem que suplementar. A minha questão é o seguinte: também vitaminas e minerais nós deveríamos fazer fórmulas individualizadas. A gente deve tomar aquilo que realmente está precisando. Se eu pegar um X-tudo desses que tem no mercado, qualquer um desses aí que tem todas as vitaminas e minerais dentro, a 100% de recomendação, como tem lá, o que vai acontecer é que os minerais, eles competem entre si pela absorção, né? Muitos minerais. E aí você não vai ter uma absorção como teria se essa prescrição fosse só daquilo que você precisa naquele momento, já que o resto você está comendo, né? Então, se for a última alternativa, beleza, mas se tiver a oportunidade de fazer uma forma individualizada, vai ter uma capacidade de absorção, vai ter um aproveitamento dessas vitaminas e minerais muito maior do que teria com um suplemento pronto desses aí que tem no mercado. Normalmente, quem treina, quem tem uma rotina de treinos, né, mais intensa, quem se prepara mesmo, em algum momento da preparação, tende a ter dores articulares, né? Isso é bem comum. E aí a gente tem a estratégia aí de alguns suplementos também para ajudar com isso, condroitina, glucosamina, colágeno C2, a gente usa muito isso daí, tem resultado bem bacana. E sem dúvida os repositórios hidroeletrolíticos. Então, se a gente tiver uma partida que vai para prorrogação, né? Então, de repente, lá no final do segundo tempo, seja interessante a gente usar um repositor para poder ter dar uma renovada aí na glicemia para esse momento final do jogo, e para garantir que esse indivíduo não vai ter câimbras também por causa do desequilíbrio hidroeletrolítico. Então, é bem importante a gente pensar nisso também. Eu vou falar rapidamente do conceito dessas três estratégias de alimentação, porque eu vejo na prática que isso gera muita confusão. As pessoas confundem tudo, misturam tudo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a gente precisa estar bem atento a isso, principalmente as meninas que vivem de dieta, né, que vivem querendo emagrecer, porque, principalmente se o objetivo for rendimento, muita coisa daqui não serve. E se eu puder aplicar ali no meu dia a dia para melhorar alguma coisa, tem que ser da forma correta. Então, eu vou falar um pouquinho dos três para a gente tirar aí os conceitos errados, tá bom? Bom, jejum intermitente. Tem vários protocolos de jejum intermitente. O mais comum é aquele onde você fica 16 horas sem comer e durante 8 horas você se alimenta. Nessas 8 horas, você faz em torno de 2 a 3 refeições. Essas refeições precisam obrigatoriamente conter carboidratos. O que acontece na prática? A galera acha que jejum intermitente e dieta de baixo carboidrato é tudo a mesma coisa. Aí fica o dia inteiro sem comer, quando vai se alimentar não quer comer carboidrato. Aí já perdeu a função do jejum intermitente. Porque a ideia do jejum intermitente é que durante o período onde você se alimenta, você faça disparos de insulina. Então tem que ter carboidrato para poder ter liberação de insulina. Porque aí
durante o período de jejum, você vai ter um disparo maior de glucagon. E é esse glucagon que, teoricamente, vai fazer a função de ir oxidando tudo que vê pela frente, né? Inclusive tecido muscular, mas não vamos entrar no ponto. O que é legal do jejum intermitente? Como eu falei antes, ele pode servir bem para quando a gente precisa fazer uma recuperação muscular mais eficiente. Então, o cara vem treinando pesado há muito tempo, está começando a ter dificuldade de recuperação muscular, e aí a gente coloca isso um dia na semana, num dia onde ele vai ter um treino mais leve, e aí ele acelera a recuperação muscular, porque vai ter uma diminuição mais rápida dos radicais livres, certo? Esse é o bacana na nossa realidade, na nossa circunstância. Também tem algumas pessoas bem treinadas e com boa estratégia de alimentação que referem que se praticar o jejum intermitente 2 vezes por semana tem uma melhora na capacidade cognitiva, raciocínio mais eficiente para o trabalho, para a tomada de decisões. Então, nesse aspecto, pode ser interessante. Dizer que o jejum intermitente é 100% efetivo para quem precisa baixar o peso, não podemos dizer. Não tem nada que comprove isso. Lembrar que, enquanto estamos em jejum, estamos oxidando gordura? Estamos, mas também estamos depletando massa muscular. E principalmente nós que somos desportistas, temos que ter um preciosismo com tecido muscular. Então, muito cuidado com essa estratégia de alimentação. Dieta de baixo carboidrato, né? Estratégia de baixo carboidrato. O indivíduo quer baixar o peso, precisa baixar o peso, precisa baixar o percentual de gordura, o peso de gordura, beleza, vamos ter que restringir carboidrato. Lembrando que essas estratégias são fora do período de competição, longe de jogos importantes e vão estar alinhados com o treinamento. O treino vai estar direcionado para isso. Não adianta o cara estar treinando potência, se matando com baixo carboidrato, a coisa não vai andar, tá? Então, isso tem que estar bem alinhado. É preciso que haja essa comunicação, né, entre o profissional de educação física e o nutricionista. Como nós somos do meio, essa comunicação fica mais fácil. Mas quando a gente está tratando com quem não é do meio, esses profissionais precisam se comunicar para esse cliente não ficar a ver navios aí perdido no meio das informações. Diminuir carboidratos para que a dieta tenha uma característica de baixo carboidrato é dizer que essa ingestão vai ficar entre 20% e 40% do dia. Eu falei antes que para performance, uma boa ingestão de carboidratos seria 50% daquilo que ele consome o dia inteiro. Se a gente só baixar para 40%, já está em característica de baixo carboidrato. Tem gente que acha que pode zerar o carboidrato da sua vida. Não pode. Não pode porque não dá. E não pode porque os comprometimentos são muitos. O carboidrato é o nutriente responsável pelo fornecimento de energia. Então, vamos escolher melhor os carboidratos, certo? Carboidrato refinado, farinha branca, carboidrato que não tem fibra, realmente eu preciso cuidar. Realmente eu não vou utilizar como eu deveria. A tendência de eu armazenar é grande. Agora, carboidrato com fibra, raízes, batata doce, aipim, cereais integrais, frutas, verduras, eu devo consumir, certo? Não é o carboidrato, mas é o tipo de carboidrato que se escolhe. Lembrando que quando a gente baixa a ingestão a menos de 20% de carboidratos no total do que tu consome no dia, ela deixa de ser uma estratégia de baixo carboidrato e passa a ser uma dieta cetogênica. E dieta cetogênica, ela tem objetivo exclusivo para doenças neurológicas. Então, o pessoal que tem epilepsia, etc., é tratado com dieta cetogênica. Propor dieta cetogênica para indivíduos que praticam atividade física é um completo absurdo, né? O indivíduo vai depletar uma montoeira de massa muscular sem necessidade, vai passar mal e não tem necessidade disso. Vai ter rendimento baixo para tudo o dia inteiro, vai ficar sonolento, vai começar a suprimir o sistema imunológico. Então, não tem por que fazer isso, tá? Então, dieta de baixo carboidrato é uma estratégia de curto período, tem que estar muito bem alinhado e planejado com o treinamento para esse objetivo de emagrecimento que eu falei, né? Treinamento em jejum. Treinamento em jejum é válido para quem precisa baixar o percentual de gordura. Então, o indivíduo é muito bem treinado, ele está numa fase onde ele quer diminuir um pouco o percentual de gordura,
e ele vai incluir um treino aeróbico em jejum pela manhã. É um treino que não é intenso, é um treino um pouco mais prolongado, mas não muito, e aí ele vai ter o benefício desse treinamento. Treinamento em jejum. Vou fazer musculação de manhã sem comer? Não. Treinamento em jejum no fim do dia. Eu fico a tarde inteira sem comer e aí eu vou treinar? Não. Então, treinamento de jejum é obrigatoriamente pela manhã, obrigatoriamente aeróbico e para esse fim de diminuição do percentual de gordura. Se o objetivo for qualquer outro, a performance, hipertrofia, nem pensar. Não se treina em jejum, tá? Mas eu não consigo comer de manhã e o único horário que eu tenho para treinar é no começo do dia. Bom, então a gente vai começar com pequenos lanches, só para que você vá treinar sem estar em jejum. Você já ficou a noite inteira em jejum, tá? Se a gente parar para pensar que muitas pessoas não fazem o café da manhã e sua primeira refeição é o almoço, tá? Então, o cara janta 8 horas da noite, fica até o almoço do outro dia sem comer, a gente pode dizer que tem pessoas que vivem de jejum intermitente, né? E isso não só deixa todo o processo metabólico muito mais lento, como prejudica diretamente todo o teu rendimento. Então, essas questões todas precisam estar bem alinhadas e bem direcionadas, tanto pelo profissional de educação física que vai propor o treino, quanto pelo nutricionista que está acompanhando, né? A nossa realidade como árbitros, então, no dia a dia, o que a gente tem, né? Poucos árbitros conseguem se dedicar exclusivamente à arbitragem, infelizmente. A maioria tem uma rotina de trabalho bem ampla, né? Tem outras profissões. E aí a gente acorda cedo, vai dormir tarde, tem que fazer várias atividades diferentes ao longo do dia. Isso cansa muito, não só o corpo, como também a mente, né? Alguns treinam sem planejamento, treinam por conta própria, sem ninguém supervisionando, sem ninguém orientando. Muitos comem também sem planejamento. Mesmo sabendo que a alimentação não está a contento, as pessoas não procuram orientação ou procuram orientação na internet, no blog, na atriz, na revista, e aí vai saindo assim uma montoeira de xireque a nível de alimentação que só Jesus. Suplementação também sem planejamento, o pessoal vai tomando o que o cara da academia indica, e aí fica o meu alerta aos colegas profissionais de educação física, vamos cada um trabalhar no seu setor de trabalho, na sua área de trabalho, né? Da mesma forma que o nutricionista não prescreve treino, né? O nutricionista precisa entender de treino para poder fazer uma prescrição correta, mas não prescreve treino. Também o professor da academia não prescreve dieta e nem suplemento, né? Cada um fazendo a sua parte, fica mais efetivo o trabalho. Baixa hidratação, a gente fica o dia inteiro trabalhando, não coloca água do lado e quando vê o dia já passou, não tomou água. Isso acontece comigo, eu sou nutricionista, sei da importância, imagina com o resto do pessoal que não presta atenção nisso. Então, nós precisamos colocar água do lado na mesa para poder atingir a quantidade de água do dia, né? Pouco descanso, a gente dorme pouco ou dorme mal, porque está ansioso, está estressado, está sofrendo de insônia, tem problemas, todo mundo tem problemas, e aí vai virando uma bola de neve. E mesmo assim precisa treinar, precisa render e etc e tal. E todo mundo tem família, a maioria tem filhos, então essa é a nossa realidade. E aí a gente tem que estudar, tem que treinar, tem que render na parte física, então a gente precisa se organizar no meio disso tudo para poder ter rendimento. E a realidade dos árbitros na competição, pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho dos meus colegas, o que a gente vê, assim, na maior parte na prática, né? Aquilo que eu falei, a galera faz café da manhã, almoço e janta, não come o resto. Muitos só almoço e janta, né? Aí, longos períodos de jejum, vai ter que apitar 2, 3 jogos no meio desse período de jejum. No primeiro jogo, uma beleza, o rendimento é ótimo, o segundo já baixa, o terceiro já não sobra nada. À medida em que vai baixando o meu nível de energia, não só o meu poder de decisão, a minha concentração vão caindo, o meu rendimento físico, então, de deslocamento, acompanhar os lances nem se fala, mas como também a minha irritabilidade vai aumentando. Então, minha paciência com o atleta, com o treinador vai caindo, né? Então, se eu sei que eu tenho jogos até o fim do dia, eu tenho que estar preparado para dar conta desses jogos até o fim do dia. Novamente, baixa hidratação, né? Porque é aquilo que eu falei, muitas vezes não tem água na competição e a galera também não leva.
E aí, se você pensar que você fica lá, eu vou apitar um jogo da liga, beleza. Então, é um jogo, né? Eu saí do meu trabalho, se o jogo for aqui, vou me preparar, vou chegar lá antes, vou apitar um jogo e vou para casa. Mas se é uma competição de 5, 7 dias, como acontece a maior parte das vezes, né? Se você passa pelo primeiro dia dessa forma, tô apitando 3 jogos no dia, comendo 2 vezes no dia e dormindo pouco. Minha paciência vai caindo ao longo dos dias, meu rendimento também. Como é que eu chego no último dia para trabalhar nessa competição? Eu vou chegar acabada. Meu rendimento físico é péssimo, as dores musculares altíssimas, minha capacidade de tomar decisão totalmente prejudicada. Então, a gente tem que pensar em como se resguardar por mais tempo numa competição prolongada, para que a gente possa ter rendimento, certo? Outro ponto é o consumo de álcool, né? Nós gostamos dos churrascos, das confraternizações, muito, aliás, estou morrendo de saudade disso, mas a gente tem que ter bom senso. Então, aqui em Santa Catarina, eu acredito que em todas as federações, em todas as competições a gente faz confraternização, né? Beleza, uma vez. E aí a gente vai lá tomar uma cervejinha, ri, brinca, legal. Agora, todo dia e em grande quantidade não dá. Vai prejudicar o rendimento, vai interferir diretamente na quadra, tá? O álcool aumenta muito a produção de radicais livres, diminui muito a recuperação muscular e você vai diminuindo sua capacidade de rendimento dia após dia. Então a gente precisa ter um pouco mais de bom senso com relação a isso, porque a nossa responsabilidade em uma competição é grande, a gente está sendo pago para aquilo e a gente tem que ser profissional nesse aspecto. E poucas horas de sono, né? Muitas vezes a condição para dormir não é boa, muitas vezes o cara está incomodado, se incomodou no jogo, já está cansado, já está na metade da competição. Então, é mais um ponto que a gente tem que observar para tentar se manter mais tempo com bom rendimento numa competição. Um exemplo de boa rotina alimentar, então, seria que nós fizéssemos pelo menos 5 refeições por dia, com lanche no meio da manhã e um lanche no meio da tarde. É interessante que no café da manhã a gente consuma frutas, cereais integrais e proteína. Muitas pessoas consomem pouca proteína no café da manhã, né? O café da manhã tradicional é café com leite, pão com manteiga. Essa refeição não tem proteína, o cara vai chegar com uma fome imensa no fim do dia por causa disso. Então, colocar uma boa fonte de proteína de manhã é muito importante para o controle do peso corporal e para o bom rendimento durante o dia, para que a gente chegue nas refeições e consiga comer só aquilo que está previsto, sem fazer um enorme volume, né, de ingestão alimentar. No meio da manhã vai depender muito do peso do indivíduo, do gasto energético, mas normalmente uma fruta, algumas castanhas e também uma fonte de proteína para continuar segurando o apetite. O almoço deve ter folhas verdes, pelo menos uma opção, legumes sempre. A porção de carboidratos, a opção de carboidratos que a gente poderia alternar entre arroz, preferencialmente integral, raízes ou massas. Um alerta para as massas, né? Se formos comer massas, que sejam sem trigo, que sejam as massas aí novas do mercado, à base de arroz, ou à base de batata doce, ou à base de feijão, porque não faz sentido a gente ficar comendo pão na hora do almoço. E quando a gente escolhe comer um macarrão comum, é isso que a gente está comendo na hora do almoço. Pão, trigo refinado. Então, não é o momento de comer um alimento como esse. Vamos fazer escolhas mais inteligentes para essa hora, tá? O grupo do feijão também deve estar presente na maior parte dos dias da semana. E aí, claro, o pessoal do sul, né, tem mais o hábito de comer lentilha, também faz parte do grupo do feijão, ervilha, enfim, grão de bico. E sempre uma opção de proteína, e aí a gente vai variando conforme for interessante. Cuidar com a preparação para evitar frituras, né? E é isso. No meio da tarde, ele deve ser uma refeição parecida com o café da manhã, uma refeição um pouquinho maior. Não é uma refeição como o lanche do meio da manhã, pequena, vou comer uma fruta e deu. O período da tarde é muito longo. A gente precisa de uma refeição que sustente mais, né? Que traga mais energia. Então, uma refeição semelhante à do café da manhã. E o jantar, uma refeição semelhante ao almoço com um volume menor. Normalmente a gente não coloca o grupo do feijão, né? E reduz um pouco a quantidade dos alimentos que vai consumir, mas deve ter característica de refeição como o almoço. Não vamos trocar mais o nosso jantar por café com pão, achando que a gente está fazendo um grande negócio e vamos emagrecer. Isso é mentira. A hora que a gente troca uma refeição com um prato cheio de salada, raiz e proteína por um café com pão,
Está trocando uma montoeira de nutriente, proteína, vitamina, mineral, fibra por nada, por trigo. Então não vamos mais fazer isso, certo? Pode ser que o volume calórico dessa refeição fique maior, beleza? Mas é uma refeição que a gente vai aproveitar todos os nutrientes, diferente de um café com pão. Então, café com pão como janta, não, por favor. Pensando em hidratação, o volume ideal para desportistas seria 40 ml por quilo de peso. Então, um indivíduo com 70 quilos, 4 vezes 7, 28, 2 litros e 800 por dia. Então, quer dizer que essa conta de 2 litros por dia é uma média bem subestimada que a gente usa para educar a população, né? Vamos cada um fazer a sua conta e a gente vai ver que está bem longe de consumir aquilo que realmente precisa. Entra como hidratação água de coco, chás, chimarrão e os repositores. Café, refrigerante, suco não conta na conta da hidratação. Eu fiz questão de sublinhar refrigerante porque, assim, não vamos mais tomar refrigerante, cara. É melhor tomar cerveja. Refrigerante, em um pacote só, a gente acaba com os rins, com o pâncreas e com o fígado. Vamos acabar com isso, porque isso aí é uma porcaria, né? Cheia de eletrólito, a gente não dá conta de limpar todo esse eletrólito acumulado que tem numa porção imensa de corante, acidulante, edulcorante, todas aquelas toxinas que a gente vai tomando junto com o gole, a gente não precisa daquilo. A única hipótese onde a gente utiliza refrigerante é para os maratonistas, né? Em X tempo da prova, uma Coca-Cola pode ser muito bem-vinda, mas fora isso, cara, não traz benefício nenhum. Vamos deixar